Bom, boa noite, Guto. Boa noite. Coritiba, até antes da sua chegada, muito se comentou, o Coritiba fazia bons jogos fora de casa e acabava não convertendo em resultado. Hoje dá para considerar que até foi uma partida dessa, né? O Coritiba foi bem no jogo, mas acabou sofrendo mais uma derrota, não pontuando fora de casa. Qual que é a avaliação que você faz desse clássico? Eu acho que, por todo o contexto do jogo, saiu bastante chateado, né? Tomar um gol da maneira que nós tomamos aos 44 do segundo tempo, um jogo que nós tivemos controlando a equipe deles de certa forma, por toda a partida. Mesmo eles tendo um volume de jogo maior a partir das trocas do segundo tempo. Primeiro tempo, eu acho que nós não só controlamos bem, como talvez tenhamos mais situações próximas ao gol que eles, né? Os 2 gols deles, no primeiro tempo, bastante impedido, né? Então, isso aí não entra nem no caso, porque a defesa fez o seu trabalho bem feito. Segundo tempo, a partir das trocas, eles cresceram, jogadores bem condicionados, né? Jogadores de qualidade, bastante qualidade. E à medida que nós começamos a trocar questões de características, a gente teve que tentar compensar, mas caiu um pouquinho as características, mudou um pouquinho as características, né? Mas mesmo assim a gente estava controlando a equipe deles, E aí tivemos uma infelicidade aos 44 do segundo tempo, que perdeu uma bola ali que gerou o gol. É do jogo. Não adianta. O nosso campeonato, ele tem mais 7 jogos. A rodada nos colocou numa situação de perda de 1 ponto de diferença. Clássico é um campeonato à parte. É bastante amarga a derrota do jeito que foi, e ainda mais em se tratando de um clássico. Mas eu vejo que a minha equipe enfrentou, a minha equipe guerreou, assim como eles fizeram o gol, talvez a gente tivesse chance em se finalizando uma ou outra jogada que nós tivemos próximos ali. Quando finalizamos não tão bem, né? Mas se você pegar, o nosso goleiro também fez uma defesa boa no jogo todo, né? Então, situação real de perigo de gol, onde ficou na situação de defesa do goleiro, foi uma jogada. Então, foi um jogo onde teve um certo controle, que é um importante no jogo fora de casa. E faltou um pouco mais de agressividade, principalmente no último terço do campo. E eu acho que em cima das dificuldades da partida, mesmo a gente saindo derrotado, eu não saio de todo chateado com o que a equipe rendeu. Saio chateado com o resultado. O resultado não adianta, tem que, como o Tite fala muito, né? Tem que lamber as feridas e olhar para frente. Porque se a gente não olhar para frente, esses 7 jogos, né? E o forte naquele que não cai. O forte é aquele que, caindo, se levanta rapidamente. E é isso que nós temos que fazer. Nos levantar rapidamente. Boa noite, Guto. Você falou algumas vezes ali dos 7 jogos que faltam, né? O que o jogo de hoje deixa, assim, para uma sequência? Você também chegou a passar rapidamente pela questão agora no final, talvez mais psicológica, né? De lamber as feridas e perder o clássico pode ter esse impacto. Mas na questão de jogo mesmo, especialmente em uma competitividade fora de casa, o que você vai carregar daqui? Eu acho que carrega, sim, aquilo que nós já cobramos da partida do Palmeiras, que é postura. A equipe teve postura. E eu acho que a grande lição é que a gente não pode vacilar. O futebol, um lance decide tudo, né? Um vacilo decide tudo. Então, é o aprendizado. É o aprendizado que fica. Mais uma vez,
não vai acontecer mais. É o momento que direciona tudo, né? E é difícil você controlar na condição de jogador o momento, né? O grupo tenta controlar o tempo todo o momento, mas às vezes a gente interpreta uma coisa que vai saber o que está passando na leitura do jogador naquele momento. Lógico que uma postura de maior simplicidade no jogo, talvez a gente não tivesse sido batido. Guto, boa noite. São poucos dias de trabalho, daqui de hoje até o jogo de São Paulo. E você perde hoje uma das principais peças, o Aleph Manga, para o jogo decisivo contra o São Paulo também, fora de casa. Como trabalhar isso nesse curto espaço de tempo para que, quem sabe, a volta do Varley ou o Gamalho supra essa falta do Manga? Não, eu acho que a gente tem trabalhado com todo mundo. E a gente vai buscar soluções para colocar uma equipe competitiva, né, com força e com chegada, tentando, dentro do que nós temos, equilibrar da melhor maneira possível a ausência do Manga, né, e tentar colocar uma equipe que possa, de alguma maneira, também ser agressiva e possa chegar. Nós temos um grupo, e aí cabe a gente pensar a melhor peça para equilibrar ali a ausência do Manga, e vamos ver como é que vai estar todo mundo, né? A recuperação de todos os jogadores, como é que vai ser, para ver qual é a melhor equipe que a gente coloca contra o São Paulo. Guto, boa noite. Guto, como que estava o clima no vestiário? Eu sei que às vezes acaba sendo muito pessoal de vocês, mas especialmente do Tony, que acabou tendo esse lance mais infeliz. E como fazer para que esse lance ou essa derrota não afete psicologicamente para essa sequência tão importante que você mesmo já disse? Cara, o ambiente do vestiário extremamente chateado. Extremamente chateado. Aí vem o nosso trabalho. Trabalho de tentar valorizar o que foi feito de bom e tentar mostrar para eles que o campeonato não acabou. Se a gente se entregar agora, vai para a vala, né? Não é esse jogo que vai nos colocar na vala. É um campeonato, o torcedor queria o resultado como nós queríamos o resultado, mas o resultado não veio. Eu acho que agora o mais importante do que esse resultado são os resultados que vêm para frente. Esse a gente não consegue mais reverter. Agora o que vem pela frente nós podemos conseguir os resultados que vão nos dar a condição de permanecer. Então nós temos que olhar para frente. Eu sei que o clássico a gente tem que pensar de forma diferente, mas um momento nós não podemos nos colocar de maneira a bancar o avestruz, né? Botar a cabeça para baixo e... Não, nós temos que olhar para cima e temos que sair de cabeça erguida, porque a equipe lutou, a equipe guerreou lá dentro, né? A equipe buscou, e é dessa maneira que nós vamos conseguir resultados que vão fazer com que a gente atinja o que a gente necessita. Guto, você falou sobre lamber a ferida, já pensar no próximo jogo, e mais uma partida fora de casa, né, onde o Coritiba precisa pontuar como visitante contra um São Paulo que hoje fez um clássico duríssimo ali contra o líder do campeonato. Como que você projeta essa partida já de quinta-feira? Não tem partida fácil. Série A não tem partida fácil. O que a gente tem que fazer é seguir melhorando, né? Foi a primeira partida sob o meu comando que nós tomamos um gol só, fora de casa. Já é melhor. Perdeu, mas perdeu de menos. Pô, lógico que eu não estou contente com isso. Mas coincidência ou não, né? Foi quase que nos acréscimos, no final, no apagar das luzes. Isso mostra que a equipe evoluiu também fora de casa. E esse comportamento tem que ser melhorado ainda mais, para que a gente possa, de alguma maneira, atingir pontuação lá fora. Até porque essa partida do São Paulo é uma partida que está em atraso. Então, cada ponto que a gente faz, ele vai representar uma distância maior. Então nós precisamos demais desse jogo. Demais.
o Guto lá atrás, quando esse jogo contra o São Paulo foi adiado, né, você até foi questionado após um jogo do Couto Pereira, falou que, beleza, tinha mais uma semana, só que depois vinham jogos encavalados. Agora, como é que você vê o time para esse momento que chega, né, dos jogos encavalados ali? É isso. É isso. Não tem por onde fugir. Aí o Inter vai ter descansado e vai nos pegar vindo de um jogo na quinta-feira. Não tem por onde fugir. Alguém, de alguma maneira, vai pagar o preço que tem que pagar, né? Nós pegamos o Bragantino numa situação e daqui a pouco nós vamos pegar outros, né? Acho que foi o jogo de São Paulo, né, que nós não jogamos no meio de semana, pegamos o Bragantino que jogou, foi isso? Foi, né? Então, aí conseguimos, com um homem a menos, reverter, né? Ganhar o jogo. Por quê? Conta isso também. Agora quem vai nos pegar sim é o Inter. Primeiro vamos pensar no São Paulo, depois nós pensamos no Inter. Mas é um momento de superação e é um momento de busca de pontuação. Guto, eu lembro quando você chegou na coletiva de apresentação tua, você até usou algumas frases que estão escritas na sala de imprensa. Garra, força e tradição. E agora você inclui a superação também. Uma analogia do tempo que você está aqui hoje. Está satisfeito? Está no caminho certo? O caminho que você imaginou quando você aceitou o convite para treinar o Curitiba? A gente sabia que não ia ser fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria, né? Mas a gente confia no que a gente vem fazendo. E eu acho que houve uma evolução bastante grande pelo tempo que nós tivemos. Eu acho que isso não sou eu que tenho dito, né? Eu acho que vocês mesmos da imprensa falaram da evolução da equipe. Eu acho que os resultados, tudo bem que é dentro de casa, mostra a sequência de resultados dentro de casa, mostra a evolução da equipe. E as posturas que a gente tem tido em alguns jogos fora de casa também. Fora de casa, a gente precisa conseguir, com o desempenho, o resultado também. Então, é a evolução que a gente tem que buscar. A evolução de permanecer forte dentro de casa e evoluir nos jogos fora de casa. Guto, aqui, sua direita. Guto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus dois atacantes, que viviam uma ótima fase e hoje eles acabaram não tendo tantas oportunidades como tiveram, por exemplo, em outros jogos, especialmente o Fabrício Daniel e o Aleph Manga, por favor. Tudo passa, cada partida é uma partida, né? Eu acho que a minha equipe, pela velocidade do jogo, situação do campo, que eu falei que não seria fácil, minha equipe surpreendeu positivamente nessa situação, né? Tem que se superar, tem que acreditar. No próximo jogo nós não temos Manga, né? Temos que contar com o Fabrício bem, temos que agregar ao Fabrício um outro jogador que possa dar o que o Manga vem dando. Quem sabe a gente não consegue até que ele dê um pouco mais. É o momento agora de oportunizar e de fazer com que quem entre possa fortalecer a equipe de tal maneira que incomode quem está jogando, né? Que crie, na minha cabeça, dúvidas positivas, né? Porque nessa sequência de jogos, um jogo ou outro sempre vai faltar alguém. E mais do que isso, nós não podemos ter 11. A gente tem que salientar a partida do Bernardo hoje. Sólida taticamente, com algum acréscimo ofensivo. Lógico, faltou um ou outro detalhe da característica de um atacante que talvez, se ele tivesse um pouco mais com minutagem nessa situação, talvez até pudesse surpreender, né? Pudesse surpreender ainda mais, mas prendeu bola, fez jogadas, marcou bem, deu opção de passe, chegou em situações de criação de jogadas de ataque, e é um jogador que tem entrado muito bem naquela função e às vezes joga na primeira, joga na segunda. Então, são jogadores que você vai agregando dentro do plantel, né, dos 11. Por exemplo, a gente não tem tido problemas quando a gente coloca laterais. A gente não tem tido problemas, por exemplo, o Guilherme entrou muito bem, né?
o Bernardo vem acrescentando. E aí a gente vai, né? O Robinho estava bem, o Bosquilha entrou bem, né? E aí a gente vai buscando outras soluções mais ou tão decisivas quanto aquelas que vêm saindo. É essa a busca o tempo todo. E oportunizando sempre, a gente trabalha com todo mundo, a gente tenta valorizar todo mundo. Quem tem a oportunidade tem que dar resposta. O Coxa tá chamando. Seja sócio.